Antes de iniciar, eu devo dizer, tá, que da minha parte, se o culto acabasse agora, eu já estava alimentada e abençoada. Porque desde o início, tá, entre os louvores, entre a palavra do irmão Dimas, tá, entre o testemunho do irmão Israel e da Renata e do Ivan, tá, com essa voz de locutor, né, fui muito abençoada. Tá? E se vocês prestarem atenção à palavra que o Senhor colocou no meu coração, vocês verão como o Espírito Santo trabalha. Né? Ninguém sabia dos testemunhos, ninguém sabia o que o Dimas ia falar, e ninguém sabia o que eu ia falar. Mas vocês vão ver o quanto que o Senhor está tocando e é no mesmo alimento. Né? Então eu gostaria que vocês abrissem em Neemias, capítulo 6, versículo 15. Amém? Neemias 6, 15. Amém? Onde diz: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Isso é Neemias falando. Tá? Ao estudarmos a Bíblia, nós descobrimos que cada livro que a compõe, Deus coloca princípios que, se obedecidos, eles farão que nós tenhamos uma vida plena com Ele. Né? E a Bíblia é o que eu sempre brinco, né? Eu chamo que é o nosso manual de instrução. Né? O nosso manual de funcionamento é a Bíblia. No livro de Neemias, encontramos princípios de planejamento, organização, motivação, né? E principalmente como lidar com a oposição. Para a gente saber, vamos contar mais ou menos por o que é Neemias. Né? Neemias, cujo nome significa o Senhor consolou, foi um judeu que servia de copeiro na corte do rei Artaxerxes I, em Suzã, capital da Pérsia, do Império Pérsia, mais ou menos em 440 anos antes de Cristo. O copeiro, qual era a função dele? Era provar o vinho do rei para ver se não estava envenenado. Então, o que acontece? Ele então deveria, forçosamente, estar muito íntimo com o rei, estava muito junto com o rei. Né? E para isso, ele deveria de ser uma pessoa de muita confiança. Né? Ele provavelmente era uma pessoa, deduzimos que deveria ser uma pessoa de boa aparência, culto em vários assuntos, com autoridade, né? por essa proximidade com o rei. E por estar tão próximo ao rei, né? Esse cargo era um cargo privilegiado. E ele provavelmente, ou melhor, com certeza, ele deveria ser altamente competente e ter um caráter a toda prova. Um dia, Neemias conversou com seu irmão Anani e quis saber sobre o que estava acontecendo com o seu povo lá em Jerusalém, que ele sabia que estava com problemas. E Anani falou que os muros e as portas estavam destruídos e que o povo vivia grande sofrimento. E naquela época, quando não existiam muros e portas para proteger as cidades, essa cidade era motivo de escárnio e de ataque inimigo, porque era isso que era a defesa das cidades. Então a cidade estava completamente destruída. E o povo judeu, entre si, estava muito desunido. Então essa palavra diz que Neemias se compadeceu da maneira como estava a situação de Jerusalém. E ele chorou, e ele orou, e pediu a Deus uma resposta, uma solução. Então nós vemos que Neemias se interessou em saber do seu povo. Neemias se compadeceu da situação do seu povo. E Neemias orou e jejuou por seu povo. Ele queria uma solução para tirar seu povo desse sofrimento. E convém lembrar que Neemias foi criado e servia num governo, num país pagão, num país assim, de idólatras, né, de outros deuses. E mesmo assim, ele ainda mantinha a sua cultura hebraica, ele mesmo assim ele mantinha a sua cultura e servia ao seu Deus.
né? A convivência com os outros não fez com que ele saísse da presença do seu Deus, né? E Neemias orou, né? Ele orou: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel. Neemias intercede perante Deus pelo seu povo e persevera na oração. E ele orou por 4 meses. Muitas vezes nossas orações são apenas pedidos a Deus que abençoe alguém doente ou com dificuldades. É uma oração, mas a oração, como nós vimos, inclusive nos testemunhos, a oração é guerra. A oração é o nosso canal de comunicação com o Senhor, né? Enquanto ele orava, a sua visão do que precisava fazer ficava mais clara e sua responsabilidade crescia. Quando oramos, o Senhor nos diz o que fazer, como fazer e quando fazer. A oração não é apenas nos ajuda a colocar nossas vidas conforme a vontade de Deus, como também nos prepara para recebermos a resposta. Glória a Deus. Glória a Deus. É difícil estar aqui na frente. Pensa que é fácil? Bom, enquanto oramos, o Senhor usa a nossa vida e usa também as circunstâncias ao nosso redor para que seus propósitos sejam cumpridos em nossas vidas, tá? Por isso, não pensem vocês que a oração, Deus não está ouvindo minha oração, ou Deus não dá resposta, ou a resposta está demorando, tá? O tempo é de Deus, tá? Pode ter certeza que Ele está ouvindo, mas o tempo é dele, tá? Não é o nosso tempo. Porque enquanto nós estamos orando e vocês estão esperando a resposta, é aquilo que eu falei, Deus está preparando a vinda dessa resposta, Deus está preparando você, Deus está preparando as circunstâncias para essa resposta, tá? E o exemplo que eu acho legal de falar é que às vezes é a mesma coisa que se você tivesse um adolescente em casa, né, que soubesse dirigir e ficasse pedindo um carro para você. Só que daí você fala, não, tudo bem, é legítimo o pedido dele, ele sabe dirigir, ele quer um carro, mas não é o tempo, ele só tem 15 anos, então ele tem mais 3 anos para ficar pedindo, né? Então quando você vê que a sua oração está demorando, Senhor, eu estou orando e não acontece nada, né? O que acontece? Eu quero minha bênção. Pensa nesse exemplo que vai te ajudar a se acalmar, a tirar um pouco a sua ansiedade, né? Que você vai ver que assim, não, pera lá, o tempo é dele. Então vai ver que eu não estou preparado para ter essa bênção agora, né? E voltando lá, Neemias teve fé e esse para esperar. Após 4 meses de perseverante oração e jejum, Deus não só tocou no coração do rei para liberar Neemias das obrigações dele, tá? Porque o cargo dele era um cargo importante, como também cedeu a ele cartas de passagem, né? Madeira, segurança, né? E autoridade para que ele fosse a Jerusalém e reconstruísse os muros e as portas. Então nós podemos lembrar lá, então agora nós lembramos lá de Efésios 3:20, né? Não precisa abrir não, só para vocês verem, né? Que diz assim a palavra: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Glória a Deus. Neemias deixou então o luxo do palácio por escombros, ele deixou a fartura por miséria, né? Ele trocou o prestígio que ele tinha por dificuldades, a segurança por perigos, tá? Tudo para realizar algo que aos olhos humanos era totalmente impossível. 3 dias depois de chegar a Jerusalém, Neemias saiu para avaliar melhor a situação e planejar a reconstrução. Ele estabeleceu um plano de ação e colocou o povo para trabalhar, porque ele já era um líder nato, né? Ele já era um líder eficaz. Uma pausa, vocês estão entendendo o que eu estou sendo claro, né? Tá bom. Enquanto Jerusalém estava destruída e seu povo abatido, nada acontecia. Mas no momento em que Neemias começou a reconstruí-la, os inimigos se levantaram para destruí-lo. Isso parece meio familiar, né? Para nós, né? Quando você está doente, quando você está desempregado, quando você está necessitado,
dificilmente alguém vai aparecer e estender a mão para você, né? Mas no momento que você começa a restaurar a sua vida, você começa a trabalhar nos seus sonhos, a realizar seus sonhos, o inimigo aparece, se levanta. Para quê? Para te desanimar, para fazer com que você desista, né? Para te neutralizar. No caso de Neemias, Sambalate, o Horonita, Tobias, o Amonita, e Gesem, o árabe, foram as pedras da sandália do Neemias, né? Sambalate era comandante do exército de Samaria. Tobias seria o diretor do serviço secreto do exército. E era ele que filtrava e tomava informações dos judeus rebeldes que, dentro lá de Jerusalém, entregava todos os passos de Neemias para eles agirem. E Gesem, o árabe, que só ficava rodeando, né? Esses inimigos são os inimigos internos, externos, né? E os judeus rebeldes são os inimigos externos, que usados por Satanás contra Neemias, né? Que foram levantados. E isso nos traz o que? Hoje, tá? Às vezes o Satanás é tão sujo que ele acaba usando pessoas próximas a você para te desanimar. Ele acaba usando pessoas próximas a você, tá? Para te deixar você completamente desarmado, né? Ele para te atacar, para chegar para você e falar: oh, que crente que você sabe, larga mão, né? E outras coisas. Então nós não podemos esquecer. Assim como também nós não podemos esquecer que não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas desse século. Então, se vier alguém, pessoas chegar em você, você não é exatamente com essa pessoa que você vai ter que se haver, você vai ter que brigar, você vai ter que orar, você vai ter que impor alguma coisa. Por quê? Porque é o inimigo usando essa pessoa contra você para te derrubar, né? E Sambalate, Tobias e Gesem usaram de zombarias, calúnias, escárnios, infâmia, boicotes, falsa profecia, ameaças de morte. Tudo isso para parar Neemias, para que parasse a reconstrução. Porque eles não admitiram que os judeus, o Deus dos judeus, né, tivessem a sua cidade, o seu povo fosse reerguido. Eles não admitiam em hipótese alguma. Mas Neemias, isso não mexeu muito com ele, tá? Porque Neemias se mantinha firme em seu propósito. Ele apenas orava e entregava aquela situação ao Senhor, né? Ouve, ó Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu próprio sobre sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores, tá? Ou seja, tá? O que eu estou falando aqui, apesar do nervosismo, né, está confirmando tudo aquilo que já foi falado antes, tudo aquilo que o irmão Dimas falou aqui durante a direção do culto, está confirmando o que os irmãos falaram, tá? O que o Ivan falou, o que o Israel falou sobre oração, tá? Porque todo o tempo Neemias continuou orando. Ele continuou orando ao Senhor, ele entregou a situação, ele entregou os inimigos na mão do Senhor, tá? Então é o poder da oração, mais uma vez, que a gente está enfatizando. E qual foi o resultado dessa oração de Neemias? Neemias mesmo conta: assim edificamos um muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias, através da oração, não só conseguiu animar os judeus a completar a obra, como também resistiu aos ataques dos inimigos de maneira eficaz. Isso tudo com oração. Quando parecer que você não tem saída, fale com seu Deus. Quando não conseguir resolver um problema, quando o inimigo estiver te atacando, te oprimindo, recorra a seu Deus. O mesmo Deus de Neemias é o seu Deus. Aleluia. O mesmo Deus que ajudou Neemias a resolver o problema lá, ele vai hoje ajudar a resolver o seu problema. Glória a Deus. Tá? Amém, Senhor. Aleluia. Nós não podemos abrir a nossa guarda, nós não podemos ficar revidando, nós não podemos ficar nos magoando, tá? Para que nós não dermos brecha para que o inimigo possa agir mais aí nas nossas vidas.
As pessoas podem até nos entristecer, mas elas não podem nos ferir. Elas não podem nos paralisar. Lembre-se que as pessoas só tiram pedras em árvores que dão frutos. Então, se na sua vida, tá, você está em comunhão com o Senhor, você está numa relação íntima com o Senhor, tá, você está dentro da palavra, obedecendo a palavra, e pessoas vierem falar contra a tua vida, se pessoas vierem te caluniar, se pessoas vierem querer te paralisar, não ligue. Tá? É difícil falar isso, né? Vai falar, oxa, mas você não sabe o meu problema. Mas eu sei o meu Deus. Eu posso não saber o problema de vocês, mas eu conheço Deus, o Deus que nós servimos. Tá? E Ele é poderoso, sabe, para resolver isso daí. Mas precisamos nós, em oração, conversarmos com Ele, entregarmos nas mãos dEle. Se queremos vencer essa guerra, devemos usar o equipamento espiritual de Deus também, que seria aquele Efésios 6:10, né? A verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação, a palavra de Deus, a oração, a vigilância e a perseverança. Neemias não olhava para suas limitações ou incapacidade. Ele não permitia que o temor o dominasse, porque ele tinha uma vida de oração e um relacionamento íntimo com Deus, e confiava que aquele que é fiel para prometer é fiel também para cumprir. O medo é uma arma muito usada por Satanás. O medo domina a pessoa, neutraliza todo o seu potencial, impedindo que ela e seus planos prosperem. O medo leva ao desânimo, que leva ao fracasso e que pode acabar contagiando as outras pessoas. Tá? Então, se você está com um problema, né? Nosso irmão Ivan, ele deu um exemplo muito bom dele mesmo. Se ele está com um problema, chega, fala, comunica, tá? Com pessoas que você conhece dentro da igreja, lógico, pessoas que você sabe que tem uma vida voltada com Deus, que segue uma vida de obediência ao Senhor, que essas pessoas vão te ajudar, tá? Por quê? Porque eles vão estar orando com você, eles vão estar te ajudando em oração. Foi o medo que impediu que os israelitas entrassem logo na terra prometida. O medo e a falta de fé. Porque quando os espias voltaram, né, dos 12, só 2 o incentivou para entrar na terra prometida, e os outros 10 desanimaram, né? Isso eles deram meia volta e acabaram vagando por mais 39 anos no deserto, sabe? Eles são as portas que eles já estavam na terra prometida, e foi por medo. Quem diz não posso, não consigo, está vendo seus problemas maiores que seu Deus. Tá? Então risca essas palavras do vocabulário. Muitas vezes eu veio aqui pregar e falava que quando vem a palavra, antes de vir para o povo, vem para a gente. E é verdade, isso daqui está vindo para mim também, sabe? De eu tomar posse, né? Quando estava fazendo esses estudos aqui, de eu tomar posse dessas palavras, tá? Porque realmente é o que a maioria das vezes acontece. Quando Neemias percebeu que seu povo estava ficando assustado, ele armou famílias inteiras, sabendo que se uniriam e se encorajariam mutuamente. Ele incentivou seu povo a não ter medo e a buscar socorro no Senhor. Se formos obedientes a Deus, não precisamos temer o ataque do inimigo. O Senhor conhece a sua vida, sua caminhada, seus problemas, seus inimigos. Tá? O Senhor conhece aqueles que querem te paralisar. O Senhor sabe tudo da vida de cada um de nós. E se colocarmos tudo na mão do Senhor, nós podemos prosseguir na realização de nossos projetos. Valorize os seus sonhos, tá? Não desista. E também não despreze o sonho do seu próximo, porque ele também tem o direito de sonhar. Tá? Então vamos ser bênção na vida dos outros, não vamos ser maldição. Tá? Deus não muda. Deus trouxe vida aos ossos secos, abriu o mar vermelho, Deus tirou a água da rocha, Deus parou o sol, Deus ressuscitou mortos. E ainda achamos, tá, que Deus não pode resolver os nossos problemas. Neemias conseguiu concluir a reconstrução dos muros e portas de Jerusalém em 52 dias. Ele fez o que todos consideravam impossível, simplesmente porque manteve sua visão focada no seu objetivo e colocou sua vida nas mãos do Senhor. Apesar das nossas imperfeições,
Deus não nos fez para fracassar. Ele nos fez para sermos vencedores sobre todas as dificuldades, lutas e aflições. Em Romanos 8,37 diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores naquele que nos amou. Glória a Deus. Queremos ser vitoriosos, né? Então, estude a palavra de Deus e aplique a sua vida. Ela contém princípios, direção, consolo, ânimo, sabedoria, alegria e fé para vencer todas as adversidades e alcançar aquilo que o Senhor tem para você em sua vida. Davi, no Salmo 20, versículo 8, diz: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. O Senhor é quem nos sustenta. Tudo que você faz e tem é por permissão de Deus. Tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, faz em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus. A Ele seja dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Irmãos, tá? Quando o Senhor me deu essa palavra e eu preparei isso aqui, eu estou há 3 dias preparando isso daqui, tá? E procurei assim condensar o máximo possível para que eu pudesse passar para vocês. O principal que eu acho de tudo isso daqui é o exemplo de um homem que, apesar de todos os problemas, ele não desistiu. Tá? Apesar de todos os problemas, ele buscou o seu Deus. Ele não ficou na cara de: Deus nos responde, então eu não vou mais para a igreja. Deus não responde, então eu vou sair fora. Deus não responde, então não adianta orar. Não, adianta sim, e muito. Nós vimos aqui hoje mesmo palavra, tá? Testemunho dos livros, né? Tudo, enfim, que o que mais enfatizou, se vocês lembrarem, é o poder da oração. Tá? A oração é a nossa linha direta com Deus. Como diz a palavra, oração é arma de guerra. Quando nós oramos, nós estamos movendo o mundo espiritual. Nós não estamos simplesmente falando, tá? Se você tiver em concordância com a vontade do Senhor, no centro da sua vontade, se você tiver sinceridade no seu coração, ora que Ele responde no tempo dele. Mas não desanime, tá? Eu não sei o problema de cada um aqui, eu acredito, né? Mas o que eu acredito, tá? É que Deus é grande e poderoso. Deus é Deus do impossível. Deus é aquele que pode resolver o seu problema, tá? Hoje você está desempregado, ore a Deus. Nós temos aqui testemunhos aqui, tá? De pessoas que entraram aqui nessa igreja completamente derrotados, desempregados, sem nenhuma perspectiva de vida, tá? Hoje está muito bem. O Alex, ele deu testemunho aqui, acho que semana passada, tá? Poder de oração, gente. E fora outros, é poder de oração. Como foi falado no livro, nós temos já casos de pessoas que dão o nome do livro lá e já receberam salvação. Nós temos casos lá de pessoas que já receberam cura. Nós temos casos lá de soluções de problemas. Tá? É poder de oração. Tá? Então, nós não temos mais outra coisa para fazer senão isso. Não podemos ter medo. Tá? O inimigo vem contra as nossas vidas? Vem, ele vai. Ele não quer ninguém na igreja. Para ele, nós não deveríamos estar aqui. Por quê? Porque tudo que ele não quer. Tudo que é do Senhor, ele quer tirar fora. Se nós estamos servindo ao Senhor, ele quer tirar a gente fora daqui. Mas nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que estar na sua presença. Nós temos que estar firme na palavra do Senhor. E crer, principalmente. Crer na palavra do Senhor. Tá? Eu acho que isso aí é tudo. Tá? É tudo mesmo. Tá? Então, eu procurei passar para vocês assim como também eu procurei pôr outros versículos para mostrar que não existe versículo isolado, né? Quando você prega uma palavra, em várias ocasiões, eu escolhi Neemias, né? O Senhor me pôs no coração Neemias, mas poderia ser algum outro que ia falar também de oração, ia falar também de oposição. A Bíblia se completa, a Bíblia ensina, a Bíblia se completa, a Bíblia se renova. Tá? Então, use a palavra de Deus, é a palavra de Deus vivo. Então, vamos usar, põe na sua vida. Tá? Não deixe só a Bíblia fechada e só abrir no final de semana. Use. Está com dúvida? Folheie a Bíblia.
sabe? Está com problema? Folheie a Bíblia. Ore, peça para o Senhor dê discernimento, dê entendimento da palavra. E vocês verão como Deus vai responder. Tá? A Ele toda a honra, toda a glória. Amém. Amém. Ele não quer. Tudo que é do Senhor, Ele quer tirar fora. Se nós estamos servindo ao Senhor, Ele quer tirar a gente fora daqui. Mas nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que estar na sua presença. Nós temos que estar firme na palavra do Senhor. E crer, principalmente. Crer na palavra do Senhor. Tá? Eu acho que isso daí é tudo. Tá? É tudo mesmo. Tá? Então, eu procurei passar para vocês assim como também eu procurei pôr outros versículos para mostrar que não existe versículo isolado, né? Quando você prega uma palavra, em várias ocasiões, eu escolhi Neemias, né? O Senhor me pôs no coração Neemias, mas poderia ser algum outro que ia falar também de oração, ia falar também de oposição. A Bíblia se completa, a Bíblia ensina, a Bíblia se completa, a Bíblia se renova. Tá? Então, use a palavra de Deus, é a palavra de Deus viva. Então, vamos usar, põe na sua vida. Tá? Não deixe só a Bíblia fechada e só abrir no final de semana. Use. Está com dúvida? Folheie a Bíblia. Sabe? Está com problema? Folheie a Bíblia. Ore, peça para o Senhor dê discernimento, dê entendimento da palavra. E vocês verão como Deus vai responder. Tá? A Ele toda a honra, toda a glória. Amém. Amém.